segunda parte da Avenida das Artes, com o professor António Quadros Ferreira, artista plástico, crítico de arte. Sr. Professor, nós estávamos na primeira parte, estivemos a falar sobre considerações gerais sobre a sua escola, sobre a investigação em arte, falámos também do seu testemunho e falou sobre o seu testemunho enquanto artista, enquanto estudante, enquanto hoje também como professor, a sua reflexão sobre a arte. Vamos agora conhecer o António Quadros Ferreira, artista plástico, pintor, precisamente na linha como nos estava a dizer, essa influência que recebeu do seu ensino académico também em França, libertando-se um pouco das amarras da escola onde foi formado, mas que, como nos estava a dizer, os anos 50 foram cruciais para esse impulso de uma nova escola de Belas Artes da Universidade do Porto, que depois dá origem à sua investigação, à sua arte. Exatamente. Eu trouxe alguns catálogos de exposições recentes, naturalmente que vou passar a falar sobre isso, mas antes de mais... Tinha aí uma curiosidade, que falamos que tem um catálogo aí. Esta é de um catálogo da minha primeira exposição. Em que ano foi, Sr. Individual, 1973, justamente no ano em que Fernando Pernes vem de Lisboa para o Porto, e tem um texto do próprio Fernando Pernes, que eu imagino que, se não é o primeiro escrito no Porto, é dos primeiros. E, portanto, é com muito afeto, com muito carinho que eu guardo a memória do Fernando Pernes. Então, é um primeiro catálogo dos seus trabalhos, desenhos, sequências de base. Aliás, o desenho é a base do seu trabalho, do professor António Quadros Ferreira. Não de uma forma explícita, de uma forma implícita. Curiosamente, essa exposição é uma exposição realizada com trabalhos em gouache, onde curiosamente coexiste o negro, o preto e o branco com a cor. Coisa que eu mais tarde, de uma forma possivelmente artificial, iria sistematizadamente separar, mas é uma falsa separação, porque as coisas são todas muito ligadas ou interligadas, porque mesmo quando eu assumo o preto e o branco numa única série ou projeto, não há ausência de cor. Ou mesmo quando eu assumo a cor aparentemente em excesso ou em estado de exuberância, não há ausência de forma. O que há é uma maior ou menor explicitação das questões que são essenciais. E as questões que são essenciais já estavam, digamos, consignadas nesta primeira exposição, que no fundo é o verdadeiro programa de ação com o qual eu nunca mais me libertei, para o bem e para o mal. Não me libertei, não é que isso seja uma coisa penalizadora, mas porque me parece que, de um modo fundado, permite um enorme desenvolvimento em redor do vocabulário que esta exposição abre. Esta exposição não fecha, abre, e eu muito mais tarde, dei-me conta de que estava a retornar ou a revoltar, ou a voltar atrás em relação a questões iniciais, porque nós não podemos ter a habilidade de estarmos a inventar o que quer que seja. O novo é qualquer coisa que pode acontecer, mas não acontece nunca sempre de um modo diferente ou inédito. Nós estamos sempre a repetir as coisas. Vamos então exemplificar com esse catálogo, é o 10 Este catálogo, portanto, 10 pinturas, de uma exposição realizada na Galeria João Lagoa, 10 pinturas, 10 olhares. Os 10 olhares têm a ver com 10 textos de críticos, de pessoas amigas que escreviam a partir das 10 pinturas. Portanto, esses trabalhos, precisamente, nós vamos ver no ecrã, esses já são com cor, não é? Exatamente. Exatamente, são aqueles que estamos a ver, exatamente. Apesar de eu achar que o artista deve produzir reflexão pessoal sobre aquilo que faz, eu penso também, sempre pensei e penso que é importante que haja uma cumplicidade de outras pessoas, de terceiros, pessoas amigas, que possam, de alguma maneira, falar também, refletir também sobre aquilo que é pintura, sobre aquilo que é o nosso trabalho. E este catálogo teve essa curiosidade de que refletiu ou repercutiu também. Sempre a linha da sua investigação e escutar os outros, não é? Também. Esta outra exposição, pinturas brancas, e aqui a ambiguidade é curiosa, porque este projeto
tem este título Pinturas Brancas, 30 desenhos. De facto, são desenhos, mas eu considero que são pinturas brancas porque o ato de desenhar, em mim, tem esse valor simbólico também de significar já a pintura, ou o ato de pintar teve o ato simbólico de ter significado já desenho, não é? Estamos a ver no ecrã também. Eu estou a mostrar sem qualquer ordem. De novo, vamos ver esta exposição. Um preto e branco, mas tratado de outra forma, não é? Sim, com gradações. Essa é a exposição? Alfabeto Modulado, que esteve em Santo Tirso, na casa na galeria da casa. E essa exposição também trata precisamente sempre a preocupação. Sim, de qualquer modo, eu penso que é importante tentar perceber que o meu trabalho, a partir de uma certa altura, constrói-se em torno de séries. Séries essas que pretendem esgotar, não esgotando, de facto, a construção de uma matriz que está muito circunscrita a uma relação de regra, a um princípio de regra, a um princípio que fundamenta a possibilidade de conjugação e de permutabilidade de fatores. O Sr. Professor fala precisamente nessas sequências, mas também tudo isso constitui um projeto, não é? Sim. É um projeto único. Naturalmente, porque tanto o é que eu tenho alguma dificuldade em fechar o que quer que seja, quer dizer, todos os projetos são séries, mas que são séries que não se esgotam em si mesmas, que eu posso muito bem, numa próxima exposição ou num próximo projeto, retomar a série anterior, refazendo-a, recontextualizando-a. Esta exposição, por exemplo, Corpo de Memória, que esteve na Cooperativa Árvore, é importante porque foi um trabalho que este nome, este título, é um título apropriado do Francisco de Holanda e permite pensar a pintura como sistema de processo. Também há um texto meu, que eu também costumo escrever, uma ideia de sistema no processo de criação. Eu quando pinto como se estivesse a pensar, e quando penso também como se estivesse a organizar sistemas. Portanto, há aqui uma relação de fluidez entre o pensar e o fazer. Para mim, a arte tem que ter essa disciplina, tem que ter essa reciprocidade, essa partilha de sentidos entre o conceito e o objeto. E naturalmente que o objeto não fecha o conceito, pode reabrir, pode projetar para outros tempos e instâncias, de novo, essas questões todas. Esse catálogo é Metamorfoses, não é? Exatamente. Foi uma expressão que teve em presença em 2010 na Casa do Museu Teixeira Lopes, que tem uma particularidade. Que eu relembro aos seus espectadores, porque está a ouvir continuamente uma música de fundo durante esta nossa entrevista, que tem a ver precisamente com essa exposição, não é, Sr. Professor? Quer-nos então explicar essa ligação entre a música de um dos convidados aqui do Avenida das Artes, do professor e compositor Cândido Lima também, e que colaborou com o Sr. Professor António Quadros Ferreira na exposição Metamorfose na Casa Museu Teixeira Lopes. Cândido Lima é um amigo meu e um compositor que eu muito admiro e que antes deste mesmo projeto o Cândido Lima já tinha escrito um texto. Neste projeto ele não escreveu um texto, escreveu uma partitura, fez uma composição, Optic Music, um texto musical com cerca de 50 minutos, e eu penso que foi um projeto muito interessante porque resultou de um convívio também entre aquilo que iria ser a exposição e o Cândido Lima compreendeu perfeitamente o espírito do trabalho, e há um lado processual que é muito importante e que está presente tanto no meu trabalho de pintura como no trabalho de música do Cândido Lima. E, portanto, a música composta pelo Cândido Lima funde-se em perfeição com o meu trabalho de pintura. Eu penso que foi
um projeto feliz, e eu fico muito grato ao Conde de Lima por isso ter acontecido. A música é também esse momento de espiritualidade também na sua arte, não é? Sim, sim, naturalmente que sim. Este catálogo... É um dos últimos, não é? Não é um dos últimos, eu não estou a mostrar isto por ordem cronológica, modulável, portanto, regressando de novo ao negro, ao preto e branco e aos cinzentos. Foi uma exposição que esteve em Lisboa, depois esteve em Santa Maria da Feira. Modulável. Modulável. A última exposição de que não tem catálogo foi na Fundação José Rodrigues, Cosmo Rony, mas antes dessa exposição tinha havido uma outra exposição não individual, mas em partilha com uma outra pintora, Raquel Magalhães. Desenvolvemos um projeto a que foi dado o nome Terra, e que, no fundo, é um projeto onde, a partir de um mesmo e comum desígnio, foi desenvolvido um trabalho de pintura com uma forte presença das questões da organicidade, das questões do processo, e, portanto, a partir de uma base comum, de sustentação comum, de vocabulário, de materiais até, cada um de nós desenvolveu situações expressivas diferentes, mas comuns do ponto de vista do conceito. Sr. Professor, até onde é que vai o limite dessa investigação, dessa procura de um retomar, não é? Vimos de cor, preto e branco, um retomar de novo, há como que uma busca permanente de um caminho que tem um objetivo, seguramente, porque o Sr. Professor tem essa particularidade, e há momentos nos dizia, que escreve e racionaliza a sua própria pintura. Sim, mas sinto também que o ato de escrever, que é o ato de registar algo, é o ato de acrescentar alguma coisa, também não resolve em definitivo. Não resolve no sentido de fechar, no sentido de decidir, de tornar definitiva a coisa. Acrescenta, e ao acrescentar, pode reabrir portas que aparentemente estavam esgotadas a montante. E, portanto, este exercício é um exercício muito interessante entre aquilo que é a origem, que nós sabemos sempre o que é, o que pode ser, mas não sabemos aonde o rio vai desaguar. Porque há imensos afluentes e há imensas marés, e, portanto, as situações são muito... Há uma porosidade grande com a qual se deve estar muito atento para não nos cristalizarmos em situações herméticas, frias, áridas, e, portanto, eu tenho um especial cuidado com isso, porque o meu trabalho de pintura é um trabalho aparentemente frio, mas não é, aparentemente árido, mas não é. Eu tento sempre, no interior da regra, introduzir a emoção. Não é fácil. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu penso nas coisas e elas são pensadas nesses pressupostos de que a regra é o princípio, mas a emoção é o fim. E, portanto, a regra não é o princípio e o fim. Eu muitas vezes sou levado a modificar, a alterar, a excluir situações, objetos. E porquê? Não tenho explicação possível, porque estas coisas são muito complicadas. Mas se isso é uma procura da perfeição, e se ajusando todos os rios se encontram nesse grande mar, ou nesses grandes mares, que é a arte neste caso, há também no seu trabalho o olhar a arte dos outros. Exatamente. E refleti-la e escrevê-la como tem aqui em presença em alguns dos seus trabalhos, não é? Sim. Alguns últimos dos seus trabalhos, por exemplo, pegando-nos agora uma conversas com Fernando Lenhas, que das edições Afrontamento, O Lado de Cá, não é? Que é um dos seus últimos livros. Sim. Ou melhor dizendo, o último livro é mesmo este, Nadir Afonso, Arte, Estética e Teoria, de António Quadros Ferreira. Sim. São dois livros ligeiramente diferentes, mas ambos refletem um testemunho de admiração e de amizade por cada um dos dois autores. Por razões diferentes, eu tenho um grande afeto por cada um dos dois autores. Fernando Lenhas, este livro sobre Fernando Lenhas, lá de cá, resultou de um conjunto de conversas e de convívios
com o próprio Fernando Lenhas. Portanto, portanto, não é um ensaio, é um texto quente, porque cúmplice, porque alinhado com tudo aquilo que Lenhas viveu e partilhava. Este texto sobre Nadir é diferente porque é também, de certa maneira, é um ensaio sobre as questões teóricas do trabalho do Nadir Afonso. E isto é curioso porque podia-se dizer qual é o interesse que isto tem para mim. Isto tem para mim um interesse acrescido, que é, deste modo, eu apropriando-me artificialmente dos autores, estou a projetar-me, eu próprio estou a conectar-me com as realidades de dois nomes com os quais eu tenho uma profunda admiração. E, portanto, escrever sobre Lenhas, ou escrever sobre Nadir Afonso, ou escrever sobre François Morri, escrever também sobre uma reflexão profunda. Exatamente. De todo este seu livro, que reflete, depois de 1950, é um trabalho teórico, mas de uma reflexão e de crítica de arte profunda. Fala-nos deste livro, professor António Quadros Ferreira. Esse livro uma coisa, só para concluir, estes dois livros de facto correspondem a estratégias de escrita sobre realidades exteriores à minha, com as quais eu muito admiro e com as quais eu, digamos, me plasmo e, portanto, é possível encontrar tanto num livro como noutro realidades que são mesmo pessoais, porque todo o nosso comportamento é autobiográfico, ou deve ser. Nós projetamos-nos mesmo nos outros aquilo que nós somos. Este livro é também é um objeto relativamente recente e tem a ver com ensaios isolados, avulsos, mas que no fundo... Sobre grandes autores da pintura... Sim, sobre a segunda metade do século XX. Exatamente. Mas que, no fundo, são textos interrogadores, nos quais eu me interrogo sobre realidades, sobre autores, sobre objetos, e que mais não é do que a tentativa de sistematizar alguma coisa que está diretamente ligada com o ensino da arte. Portanto, é uma outra forma de eu intervir. É? Sim, também é um sentido de refletir a própria arte ligada ao ensino, não é? Estes dois livros, digamos que, no fundo, é uma espécie de versão, tomo 1, tomo 2, porque o conceito que está por trás é muito semelhante. Este talvez mais disperso, este mais coerente temporalmente, mais disperso temporalmente e mais concentrado ou coerente. Curiosamente, também no aniversário agora da Universidade do Porto, um livro também que eu achei profundo e interessante, Fazer Falar a Pintura. O que é isto de fazer falar a pintura? Faire parler la peinture, também de Marcel Pleinier, é uma expressão da qual eu me apropriei para dar o título a este volume, que no fundo não é um trabalho meu, é um trabalho coordenado por mim, da minha iniciativa, e que corresponde a um convite que eu fiz a amigos e colegas, mas que reunissem as duas qualidades de serem artistas e docentes. E, portanto, eu convidei amigos meus, de artistas e docentes, a escreverem sobre o seu próprio trabalho. No fundo, isto quer dizer o quê? Quer dizer, com este livro, eu pretendo dizer que é possível que o artista possa também falar sobre o seu trabalho. Porque é uma realidade que ainda não é muito compreendida ou não é aceite à ideia de que o artista não tem nada que falar sobre o seu trabalho, não tem nada que pensar, não tem nada que escrever, não tem nada que explicar, e não tem que explicar naturalmente, mas é possível e desejável que o artista, então, quando docente, tem mesmo que falar sobre o seu trabalho. Na palavra que nos disse logo no início, que investigue também sobre o seu trabalho. Escrever sobre o nosso próprio trabalho
não tem o intuito nunca de explicar o trabalho, tem o intuito de ser uma espécie de objeto segundo, de ser uma espécie de interpretação primeira da primeira pessoa, e que dá a ver, de um outro modo, aquilo que ele produz. E, portanto, fazer falar a pintura é a tentativa de se dizer que, de facto, é possível nós falarmos, nós pensarmos a pintura. Sr. Professor, e é neste fazer falar a pintura que hoje, na primeira pessoa do professor António Quadros Ferreira, percorremos uma vida, um trajeto, uma procura, uma investigação deste homem, deste professor catedrático, deste pintor, deste crítico de arte. Sr. Professor, foi com muita honra que o tivemos aqui no Avenida das Artes e eu quero lhe agradecer. Uma palavra final neste momento. O prazer foi todo meu, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco sobre aquilo que eu costumo fazer nas minhas aulas. Obrigado, Sr. Professor. Srs. telespectadores, muito obrigado pela sua presença em mais uma Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Até ao próximo programa e esperamos por si. Muito obrigado.